Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler versículos 17 e versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amados irmãos, é necessário nós pregarmos sobre a cruz de Cristo, porque a cruz, e na cruz, Jesus Cristo, Filho de Deus, ali demonstrou e fez por nós a maior prova de amor que alguém poderia dar para toda a humanidade. A cruz é a prova de amor de Deus para com a humanidade. João 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo Jesus é o acontecimento mais importante de toda a humanidade. Na realidade, eu e você só podemos ter a certeza da salvação e só podemos ter a certeza de que nós iremos morar nos céus, que nós teremos uma nova vida, iremos viver eternamente com Deus por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é um sacrifício de amor. A cruz de Cristo é uma porta que se abre para os céus. A cruz de Cristo é a caminhada que se abre para a vida cristã. A cruz de Cristo é a ponte que nos leva a termos acesso novamente a Deus. A cruz de Cristo é a salvação de todo homem. É por isso que nós devemos amar Jesus, amá-lo porque ele nos amou primeiro, amá-lo porque Jesus foi aquele que deu a sua vida por nós, foi aquele que morreu para que nós pudéssemos ter vida. E a cruz nos traz esperança, esperança de uma vida nova, esperança de uma vida eterna, esperança de transformação, esperança de mudança. E nós ficamos muito tristes porque a gente vê que cada vez menos se fala sobre a cruz de Cristo nos púlpitos das igrejas. Se fala cada vez mais em prosperidade, se fala cada vez mais em bênçãos terrenas, se fala cada vez mais em aqui e agora, se fala cada vez mais no homem e se fala muito pouco de Jesus e se fala muito pouco do seu sacrifício. É porque parece que as pessoas, elas só vão para a igreja para ouvir que Jesus está ali para abençoar elas. Mas na realidade nós temos que entender que o púlpito da igreja é um lugar onde nós devemos falar sobre a cruz de Cristo e dizer para as pessoas que existe um Jesus que morreu na cruz para que essas pessoas pudessem ter uma vida diferente. Amados, quais são as bênçãos que a cruz de Cristo trouxe para as nossas vidas? O que o Cristo fez por nós na cruz? Em primeiro lugar, nós aprendemos que na cruz, Cristo nos reconciliou com Deus. Lá em Efésios 2, do versículo 13 ao 16, a palavra de Deus nos diz: mas agora em Cristo, vós que estavam longes, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenâncias para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Meu querido amigo, meu amado irmão, meu querido ouvinte,
existia uma barreira entre nós e Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, ali ele tinha plena comunhão com os seres humanos criados, com o primeiro homem, com a primeira família. Mas quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido, o pecado, a desobediência a Deus causa uma barreira, causa uma separação. Os nossos pecados nos separam de Deus. Aquele que vive em pecado, ele não pode ter comunhão com Deus, porque onde Deus está, o pecado não pode habitar. Só existia uma maneira do homem se reconciliar com Deus, do homem reatar a sua amizade com Deus, do homem voltar a ter comunhão com Deus, do homem voltar a ter contato com Deus. E a única maneira possível para que isto pudesse acontecer era Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Antes do pecado, o homem caminhava com Deus, falava com Deus, tinha comunhão com Deus. E depois que o homem pecou, isso era impossível acontecer. Havia uma barreira, havia um distanciamento, havia um grande abismo. Mas a morte de Cristo Jesus vem trazer essa religação, vem trazer essa reconciliação, vem trazer essa nova aliança, porque Jesus é a videira verdadeira, porque Jesus é o caminho. É por isso mesmo que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, sem cruz não existiria caminho de acesso a Deus. Sem cruz não existiria como chegarmos ao Pai. Mas agora nós podemos nos chegar a Deus através da cruz de Cristo. E isso é muito importante que nós possamos ter em mente, que uma vez que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele nos dá a possibilidade. Não é que ele dá acesso automático. Cristo nos dá a possibilidade de nos reconciliarmos novamente com Deus, através do arrependimento dos nossos pecados, através da confissão dos nossos pecados. Eu quero que você entenda muito bem isso, e que você não ache que o fato de que Cristo morreu na cruz, Cristo morre na cruz e automaticamente todo mundo já tem acesso direto a Deus. Não é assim. Não é porque Cristo morreu na cruz, nós temos automaticamente, vou repetir essa palavra, automaticamente acesso a Deus. Não. Nós temos a possibilidade do acesso a Deus, e esse acesso se torna real, esse acesso faz parte da minha vida, quando eu passo por um processo de transformação que começa no arrependimento e na confissão dos meus pecados. Ou seja, o homem não tinha acesso a Deus de forma nenhuma. Foi necessário que Jesus Cristo morresse, e ao Cristo morrer na cruz, e eu crer em Jesus, crer no poder da sua morte, crer no poder da cruz, crer que Cristo morreu para me reconciliar com Deus. A partir desse crer, desse ato de fé, eu me arrependo dos meus pecados e eu declaro que a partir daquele momento eu quero servir a Deus, eu quero conhecer Jesus, eu quero caminhar com Jesus, eu quero andar por esse caminho, por esta verdade e por esta vida que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que padeceu na cruz, aquele que se sacrificou na cruz por amor a mim. É muito importante que a gente possa entender isto. A cruz de Cristo me dá a possibilidade do acesso, me dá a possibilidade de eu, ser humano, me religar a Deus, mas eu preciso dessa decisão. Eu preciso dessa confissão, eu preciso desse ato de fé, eu preciso desse arrependimento, eu preciso desse desejo de mudança de vida, eu preciso dessa vontade de ser preenchido pelo Espírito Santo, de que o amor de Deus preenche o meu coração e de o Espírito Santo morar na minha vida, e a partir do momento que o Espírito mora na minha vida, Jesus Cristo me salva. Quando Jesus Cristo nos salva, Ele nos tira do mundo, e quando Ele nos tira do mundo, Ele vai começar um processo na nossa vida, que é de justificação, de nos declarar justos, de santificação, que é de tirar o mundo de dentro de nós. Quando Cristo me salva,
Cristo me tira do mundo? Quando o Espírito Santo me santifica, o Espírito Santo está tirando o mundo de dentro de mim. Mas esta é a maior bênção que a cruz fez. A cruz nos reconciliou novamente com Deus, porque nós estávamos separados, nós estávamos longe. O homem não tinha contato nenhum com Deus, o homem não tinha comunhão com Deus, a não ser que o próprio Deus, e através da lei, através das ordenanças da lei, que o homem, matando o cordeiro, confessando os seus pecados através do sacrifício de um cordeiro, através das leis judaicas, o homem tinha esse processo religioso. Mas agora a gente não precisa mais matar animal nenhum, a gente não precisa mais sacrificar animal nenhum. A única coisa que a gente precisa é sacrificar o nosso eu. A única coisa que a gente precisa dizer não é para o nosso eu, para que nós possamos mais uma vez termos acesso a Deus. E isso só é uma realidade, e só se tornou uma realidade por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Em segundo lugar, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Na cruz, Jesus levou nossas dores e as nossas enfermidades. Em Isaías 53, e no capítulo 4, no versículo 4, Isaías 53, versículo 4, a primeira parte do versículo, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus, ele levou sobre ele todas as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, em Cristo nós encontramos a cura para o nosso pecado. A doença do pecado que habitava em nós, porque o pecado, amados, é a pior doença que alguém pode ter na sua vida. O pecado é pior do que a AIDS, o pecado é pior do que o câncer, o pecado é pior do que qualquer doença que você possa conhecer nesta vida. O pecado é a pior doença que castiga o homem, porque o pecado ele traz angústia, o pecado ele nos afasta de Deus, o pecado ele nos leva a passos largos em direção ao inferno, o pecado nos faz odiar as pessoas, o pecado nos faz ser egoístas, o pecado nos faz fechar os nossos olhos para as necessidades das pessoas, o pecado nos torna fofoqueiros, o pecado nos torna reclamões, o pecado nos torna murmurentos, lamurientos, o pecado nos deixa frios, o pecado nos deixa pessoas insensatas, insensíveis, imprudentes, o pecado nos torna egoístas, o pecado ele só causa morte, e a Bíblia é bem clara. Romanos é bem claro quando diz, Paulo escrevendo aos Romanos, é bem claro quando diz que o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. A consequência fatal, a consequência final do pecado é a morte. E todo mundo que caminha pelo pecado, ele caminha em direção à morte. Você que vive a vida pecando, se prostituindo, se drogando, mergulhado em vícios, mergulhado nos prazeres da carne, egoísta, insensato, imprudente, o seu Deus é o seu umbigo, o seu próprio ventre, você só pensa o mal, só planeja o mal, só pensa o mal sobre as pessoas, quer se aproveitar das pessoas, é um péssimo pai, uma péssima mãe, é um péssimo filho, é uma pessoa arrogante. Onde você está, o mal é semeado. O caminho disto, o destino disso, a parada final disto é a morte. A morte é o pagamento para todos aqueles que abraçam o pecado como estilo de vida, que vivem em pecado como estilo de vida. Mas sabe, queridos, na cruz ele leva essas dores e enfermidades. As dores e enfermidades que o pecado nos causa, Cristo ele leva na cruz. Ele leva na sua morte na cruz. E repito o que eu falei no primeiro ponto. Através do nosso arrependimento e da nossa confissão, Cristo nos livra das dores que o pecado nos traz.
Porque tem muita gente hoje que está sofrendo as dores do pecado. Perdeu a família, perdeu bens, perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu a moral, perdeu os princípios, perdeu a sua própria vida. Olha para a vida hoje, não vê sentido. É uma vida cheia de dores por causa de escolhas erradas, de atitudes erradas, de palavras ditas quando não eram para ser ditas, e o pecado nos traz dor. Todo aquele que caminha pelo pecado, ele vive uma vida de dores, ele vive uma vida de fracassos, mas na cruz, Cristo levou essas dores, Cristo levou as dores, Cristo livrou o sofrimento, as enfermidades de todo aquele que se dispõe a ter Jesus na sua vida e a viver uma vida com Cristo, a viver uma vida inundada pelo poder do Espírito Santo, a viver uma vida no caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo. Na cruz, Jesus levou nossas dores e nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você pode ser sarado de tudo isso que o pecado fez, de todo o mal que o pecado, de todo o estrago que o pecado está fazendo na sua vida. Cristo levou seus pecados, suas dores na cruz, para te dar a cura, para te dar uma nova vida, para te dar a salvação. Em terceiro lugar, o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Em terceiro lugar, Cristo pagou a nossa dívida. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe o que é dívida, né? Dívida é quando a gente compra alguma coisa e não paga, ou não paga porque não quer, muitos são assim, ou não paga porque não tem condições de pagar. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós, em pecado, tínhamos uma dívida com Deus. Paulo ele diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o contrário disso também é verdade. Aqueles que não estão em Cristo Jesus estão condenados. Aqueles que não creem em Jesus já trazem em si uma condenação, já trazem em si uma dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável, era impossível o homem pagar essa dívida com Deus. Para Deus, o homem não tinha condição de pagar, e essa dívida tinha que ser paga através do sacrifício, da morte, do derramamento de sangue. E esta dívida ela foi paga através do ato de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, meu amado ouvinte, não fique chateado comigo, mas eu vou lhe falar a verdade que a Bíblia é bem clara para nós. Aquele que não está em Cristo Jesus carrega uma dívida, uma condenação sobre ele. Vou repetir a palavra para você. Quem não está em Cristo Jesus carrega uma condenação, já está condenado. Mas se houver arrependimento, se houver mudança de vida, se houver confissão de fé, se houver um profundo e sincero arrependimento, saiba que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem para Cristo, que deixam o poder de Cristo operar em sua vida, que a partir de agora entregam suas vidas a Jesus e são usados, são inteiramente disponíveis da mão do Senhor, são hoje instrumentos, são morada do Espírito Santo. Para aquele que hoje é morada do Espírito Santo, para aquele que hoje fez uma confissão dos seus pecados, não há nenhuma dívida, não há nenhuma condenação. Então eu digo a você, se você ainda não abriu seu coração para Jesus, se você ainda não confessou seus pecados, se você ainda não se arrependeu desses seus pecados, corra
corra, faça isso agora, ainda dá tempo. Se você está me ouvindo agora, se essa mensagem está chegando a você agora, é porque ainda está dando tempo, porque vai chegar uma hora que, assim como na arca de Noé, Deus veio e fechou a porta da arca, trancou a porta da arca e ninguém mais poderia entrar na arca para se salvar do dilúvio, também vai chegar o momento onde a igreja do Senhor será arrebatada, onde o Espírito de Deus será tirado dessa terra e aí não haverá mais tempo, porque virá a tribulação e depois da tribulação o julgamento, e aí cada um vai ser julgado de acordo com seus atos, com as suas decisões e com as suas escolhas. Ainda dá tempo. Se você pode me ouvir agora, é porque ainda dá tempo, porque Cristo ainda te deu mais um dia de vida, e cada dia Deus nos deu mais um dia, e cada dia que Deus nos dá, cada manhã que Deus nos dá, cada dia que Deus nos dá, é uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos nos arrepender, confessar e escolher Cristo para as nossas vidas. Na cruz, Jesus pagou a nossa dívida. Aquele que está em Cristo não tem mais dívida nenhuma, não tem mais condenação nenhuma. E nós celebramos a Deus, adoramos a Deus, porque Ele riscou a dívida que era contra nós. Amém? Em quarto lugar, eu também aprendo que na cruz, Jesus Cristo nos substituiu. Isaías, no capítulo 53, e se você tiver mais tempo depois, eu aconselho você ler o capítulo 53 do livro de Isaías, porque é um capítulo profético ali. O profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo vir ao mundo, ele estava profetizando o sacrifício dele. E Isaías 53, a parte finalzinha do versículo 5, diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vou repetir para você. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabe o que significa isso? Que Cristo nos substituiu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo para nos trazer vida estava sobre ele. A condenação que era nossa, ele tomou para si. A morte que era para ser nossa, ele tomou para si. Eu quero que você saiba de uma coisa, meu amado: aquela coroa de espinhos que colocaram na cabeça de Jesus não era para Jesus, era para você, era para mim. Aqueles pregos nas mãos que perfuraram a mão de Jesus não eram para Jesus, eram para mim e eram para você. Aqueles pregos que perfuraram os pés de Jesus não eram para Jesus, eram para mim e eram para você. Aquela cruz, aquele madeiro pesado, aquele madeiro que ele carregou, aquele madeiro onde ele foi pregado, aquele madeiro onde ele foi morto, não era para Jesus, era para mim e era para você. Mas o amor tão grande de Deus, o amor que não se pode medir, o amor mais alto que os céus, o amor mais profundo do que a profundidade das águas do mar, o amor mais largo do que o oceano, um amor que não se pode medir, fez com que Jesus tomasse para si o castigo, a morte que era nossa. Aleluia! Glórias, glórias a Deus por isto. O amor de Cristo nos constrange. É por isso que nós estamos pregando a palavra dele aqui. É por isso que nós temos prazer, alegria, contentamento. É por isso que todos os dias nos levantamos para anunciar Jesus. É por isso que todos os dias nos levantamos para falar de Jesus, porque o seu amor tão grande nos constrange, porque foi esse amor que fez com que Jesus Cristo morresse em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. A cruz era para nós. A morte era para nós. Hebreus 10:10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta
do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todos. 1 Pedro 3,18 diz: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. O justo Deus, o justo Jesus Cristo, morreu pelo injusto Itamar, pelo injusto ser humano, por você que era injusto, mas a sua justiça tornou a nossa injustiça justiça. Ele nos justificou. E aqueles que agora têm Jesus na sua vida estão sendo santificados para que amanhã, para que no futuro próximo, nós possamos ser glorificados e morar com Cristo nos céus. Na Idade Média, um pai de família, conta essa história que um pai de família estava passando necessidades e ele não conseguia plantar nada, e por não plantar, claro, ele não colhia nada, e seus filhos estavam passando fome. E ele vai numa tabernazinha e ele rouba um punhado de farinha para fazer alguns bolos para os seus filhos comerem, para não ter que morrer de fome. O dono da pequena tabernazinha flagra aquele homem e denuncia ele ao juiz. E por roubo, o juiz daquela cidade, uma pequena vilazinha, condena aquele homem a morrer enforcado. E ele diz que, no seu ato, no seu julgamento, ele fala que o homem seria enforcado às 3 horas da tarde. E toda a cidade foi ver o enforcamento do homem que tinha roubado o punhado de farinha para dar para os seus filhos. E aí todos esperavam o sino da igreja tocarem 3 vezes. Quando o sino da igreja tocasse 3 vezes, era porque aquele homem iria morrer, estava dando a hora daquele homem ser enforcado. Toda a cidade foi para aquele lugar. E aí o sino tocou uma vez, o sino tocou 2 vezes, e não tocou a 3ª vez. E todo mundo ficou, olha, mas o que aconteceu? Será que o relógio da igreja se atrasou? O sino era para ter tocado 3 vezes, porque são mais de 2 horas, vai dar 3 horas, e o sino não toca, esperando, até que o juiz manda alguém lá no sino da igreja ver o que tinha acontecido. E um soldado sobe lá no sino da igreja e ele encontra a mulher do condenado segurando nas cordas do sino, as cordas grossas já, as cordas eram muito grossas, e ela segurando com todas as forças. A mão dela estava sangrando, já estava em carne viva, porque ela estava segurando as cordas do sino da igreja com muita força para que aquele sino não tocasse e o marido dela pudesse continuar vivo. Aí os soldados pegam aquela mulher, descem pela escadaria da igreja, levam até o juiz e falam: juiz, esta mulher estava segurando a corda do sino e não deixou o sino badalar a 3ª vez para que o marido dela não morresse. E aquela mulher fala assim: juiz, tenha misericórdia do meu esposo. Ele não é um homem mau. Nós estávamos passando necessidades e ele fez aquilo para dar de comer aos nossos filhos. E o juiz naquele momento se compadeceu da história daquele homem e do ato de amor daquela mulher. Aquela mulher sabia que poderia ser morta também pela atitude dela, mas mesmo assim, ela se sacrificou para que seu esposo não morresse. Então o juiz livrou aquele homem da morte, livrou aquela mulher também da morte, e ele ainda sentenciou ao dono da taverna a mensalmente ajudar aquela família. Amados, assim como aquela mulher se sacrificou por aquele marido, para que na sua morte ele pudesse ter vida, muito mais do que isso. Aquela mulher, ela ficou com as mãos ensanguentadas, mas Cristo Jesus, ele morreu e ao 3º dia ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? As cordas do pecado querem nos amarrar, mas a graça de Cristo está aí para nos alcançar.
Não há nada que você não tenha feito que Cristo não possa te perdoar. Onde você está, você pode estar fora da vontade de Deus, mas você não está, nunca estará longe do alcance da graça de Deus. A graça de Deus te alcança quando o teu coração encontra o arrependimento e o teu coração decide confessar os seus pecados. A graça de Deus te alcança, o Espírito Santo entra na tua vida e o Espírito Santo promove uma transformação dentro de você e te torna uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e todas as coisas se fazem novas. Amém? Na cruz, Cristo nos reconciliou com Deus. Na cruz, Cristo pagou a nossa dívida. Na cruz, Cristo levou nossas dores e enfermidades. E na cruz, Jesus nos substituiu. Que possamos crer em Jesus, que possamos entregar nossas vidas a Jesus e que possamos andar por esse caminho, pelo caminho, verdade e vida, que é o próprio Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa abrir o teu coração para Jesus. Eu quero fazer uma oração rapidinho por você. Se você deseja aceitar Cristo como teu Salvador, feche os teus olhos onde você está e faça essa oração comigo. Eu vou falar aqui e onde você estiver, você vai repetir. Amém? Ore assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu me arrependo dos meus pecados e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Espírito Santo, entra na minha vida, transforma o meu coração e me faz uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, que Deus possa te abençoar. Você foi alcançado pela graça. Que o Espírito Santo agora possa te abraçar, te encher de paz, te encher de alegria. Vai iniciar um novo processo na sua vida. E você pode ter certeza que os céus será o seu lugar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.